Bom dia. Vamos começar nosso culto com uma oração. Pai querido, Pai amado, nós te damos graça por mais este dia e queremos agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, de poder entrarmos na Tua presença para poder nos render, Pai, e te louvar, te adorar, poder exaltar o Teu santo nome. Nós queremos te bendizer nessa manhã, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é muito bom para com todos, e assim nós queremos viver, Pai, o propósito que o Senhor estabeleceu para a Tua igreja, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas falhas, tira de nós toda a mancha e toda a culpa, Senhor, que está sobre nós, e o Senhor possa purificar o nosso coração, que a gente possa realmente ser santificado pela Tua presença e assim possamos nos apresentar de uma forma que agrade o Teu coração, que possamos expressar toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, e o Senhor possa se alegrar conosco aqui nessa manhã, Pai. O Senhor nos ajude a esquecer nossas preocupações, os nossos problemas e tudo aquilo que tem afetado de uma certa forma a nossa vida, mas possamos nos lembrar das Tuas promessas e de tudo aquilo que o Senhor já fez por cada um de nós, possamos ter a nossa esperança renovada, a nossa fé fortalecida e o amor possa ser edificado em cada um de nós, Senhor. Assim, oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Primeira música nós vamos cantar, chama-se Nome Sobre Todo Nome, e assim a gente possa dizer que estamos aqui para adorar ao único que tem o nome onde a salvação se encontra. E a música fala que Jesus, ele abriu mão de sua glória, ele se esvaziou e ele se fez um servo, mas com tudo isso que ele passou como uma humilhação, no sentido de se desfazer daquilo que ele tinha como glória, Deus o exaltou, e nós como igreja, nós somos chamados a exaltar também o nome de Jesus, e que assim a gente possa cumprir com esse propósito e possamos aqui adorar o nome de Jesus. Semelhante ao homem, se
e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A próxima música que nós vamos cantar chama-se Enquanto Eu Respirar, e assim possamos louvar o Senhor pelo simples fato de termos o fôlego da vida, que já é um motivo para a gente agradecer a Ele, né? Que é esse nome que nós acabamos de cantar, que nos dá a força, que nos dá a vida todos os dias e nos dá a oportunidade de poder recomeçar todos os dias, a cada manhã, e assim a gente possa se alegrar na presença dele. Eu convido a igreja para estar se levantando. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor.
pode se sentar. Nós vamos estar entrando no momento de oferta. Nós vamos cantar a próxima música, que se chama Oferta Viva, e que nesse momento a gente possa se lembrar que Deus é aquele que provê todas as coisas na nossa vida, e assim a gente possa expressar nossa gratidão a Ele. E lembrando que quando nós ofertamos, não é somente aquilo que são os recursos materiais que importam a Deus, mas Ele conhece o coração de cada um de nós, e o mais importante é quando nós oferecemos a nossa vida como sacrifício na presença dEle. E assim a gente possa, como a música diz, possamos oferecer a nossa vida ao Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Glória a Deus. E nós vamos cantar a última música para a gente estar entrando no momento da mensagem, e vamos cantar a Tua Voz, que assim a gente possa estar sempre desejosos a ouvir aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração, e que a gente possa colocar mesmo a nossa expectativa nele, né? Muitas vezes a gente coloca isso para pessoas, para coisas e para circunstâncias, e esquecemos que Deus quer falar conosco, e quando Deus fala, é a voz dele que aquece o nosso coração, é aquele que devolve a nossa vida à razão, e é aquele que nos renova, que nos traz, que nos molda, que molda o nosso coração de acordo com aquilo que ele quer fazer em cada um de nós, e que nós possamos realmente nos entregar
a esse Deus que quer falar conosco e a gente possa ouvir a sua voz. Gil consagrar as ofertas. Perdão, ela vai pregar hoje. Eu vou estar orando então para a gente encerrar esse tempo, consagrar as ofertas, e a Gil vai estar trazendo a mensagem nessa manhã. Pai Celestial, nós te damos graças, Senhor. Queremos exaltar o teu nome porque podemos estar na tua casa e poder expressar nossa gratidão a ti, Pai. Sabemos que muitas pessoas não têm essa oportunidade, Senhor, que nós temos aqui, e nós queremos honrar o teu nome, queremos bendizer, não somente no tempo que estamos aqui na tua casa, mas todos os dias da nossa vida, possamos ter a oportunidade de ouvir a tua voz, Senhor, possamos ter a presença do Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. O Senhor possa tomar o nosso coração, possa nos moldar conforme cantamos hoje, e possamos sempre nos alegrar na tua presença, Senhor. Consagramos ofertas nas tuas mãos, pedindo que o Senhor
possa nos ajudar, Senhor, a administrar esses recursos para que eles sejam usados, Pai, para a honra e glória do Teu nome, e assim o Senhor possa sempre prover todas as necessidades dos Teus filhos, Senhor. Possamos sempre crer, Senhor, que o Senhor é o Jeová Jireh, o Deus provedor de todas as coisas, e possamos descansar naquilo que o Senhor tem para nos oferecer. E assim colocamos a Gil na Tua presença, pedindo que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre ela, dê a ela o Teu poder e Tua autoridade e a Tua sabedoria, para que ela possa, Senhor, expor a Tua palavra nesta manhã, e a Tua mensagem possa ser anunciada aqui, Senhor, no nosso meio. O Senhor possa falar com cada um de nós, e o Senhor possa edificar a Tua igreja, Senhor. Possamos estar atentos com aquilo que o Senhor quer falar, e possamos assim ser fortalecidos na fé, na esperança e no amor. E assim oramos e Te damos graça em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus. Hoje vamos passear um pouco o Novo Testamento, o Velho Testamento. Deixa aberto em Hebreus. Vamos começando por Hebreus. Quero falar um pouco hoje sobre os riscos de perder as bênçãos versus fé. Meu Hebreus aqui foi arrebatado. Calma aí, gente. Vamos achar. Livro de Hebreus, capítulo 11, que fala sobre fé. Que eu escrevi bem em cima dele meu nome. Hebreus 11, sou eu. Se você acha legal na Bíblia alguma passagem que fala muito, muito, muito com você, que quando você lê, seus olhos se enchem de lágrimas, ou quando você lê, você fica transformado lá por dentro, né? Coloque ali em cima seu nome, porque é ali, é através daquela palavra ali que Deus quer te tratar, que Deus quer falar com você, que Deus quer, de alguma forma, derramar bênçãos infinitas sobre você. Então, eu coloquei meu nome em cima desse Hebreus 11, porque é aqui que eu me vejo. É aqui que eu me realizo, é aqui que eu me sinto, é aqui que eu sou eu, é aqui que eu me encontro. Quando eu leio aqui, eu falo, só falta ter meu nome aqui. Eu acho que lá na Glória vai ter uma galeria com o nosso nome, de certo. Vai ter alguma coisa nos marcando lá no céu, né? Então, Hebreus 11 fala um pouco da fé. O assunto hoje é os riscos de perder as bênçãos versus fé. Então, nós vamos analisar esses riscos de perder as bênçãos de Deus lá no Velho Testamento e vamos agregar a esses riscos, para que a gente não perca, né, as bênçãos, vamos agregar a isso a fé. Vai fazendo bem bolado aí na cabeça de vocês, tá bom? Hebreus 11, 1 diz assim, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Isso é fé. Hebreus 10, 38 e 39. Volte uma página aí. 10, 38 e 39 diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não se alegra, né? Deus fica triste quando nós recuamos. O 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram
para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da alma. Se identificou aí? Hebreus 11:6. Volta lá no Hebreus 11:6. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhes, ou agradar a Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, nós vamos ser recompensados por buscarmos a Deus. Guarda tudo isso no seu coração. Então, não é perdido ter fé. Nós vamos ser recompensados, né, pelo preço da fé. Ela tem um preço, mas no final tem uma recompensa, ok? Melhor ter fé do que correr riscos, né? Agora abra sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 5. Bora lá para o Velho Testamento. Enquanto guardamos as lembranças da fé, vamos para o capítulo 5 de Hebreus. Conta a história de um homem curado e um apanhado de lições que tem aqui, nesse capítulo 5, que nós podemos trazer para a nossa vida, no nosso dia a dia. Diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. E naquele tempo quem tinha lepra, ele era rejeitado, era desprezado um pouco pela sociedade, né? E saíram tropas das Sírias e da terra de Israel e levaram preso uma menina, que ficou no serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora, a menina disse à sua patroa: tomara que o meu senhor ou o meu patrão estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Quer dizer, a menina já conhecia o profeta Eliseu e falou para a patroa: quem me dera que o meu patrão, né, conhecesse o profeta Eliseu para que ele fosse curado da lepra. Então, entrou Naamã e o notificou seu senhor, dizendo, a mulher, né? E assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este me envie a mim, para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notar, e peço-vos e vedes que busca ocasião contra mim. Quer dizer, o rei ficou bravo, né? Aqui o rei Jorão ficou bravo, porque quem era ele? Ele falou: como? Eu recebi uma carta lá daquele outro rei, do outro país, mandando eu restaurar um homem aqui? Quem sou eu? Ele falou: o cara quer me enganar, o cara quer armar contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu estava por ali, o profeta, homem de Deus, que o rei de Israel rasgou suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Esse é daqueles, dos bons. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará a minha lepra. A doença, né? Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderei eu lavar neles e ser purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu senhor, se o profeta te dissesse alguma coisa grande
você, porventura, não faria? Quanto mais dizendo a ti, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Até aqui. Primeira lição que aprendemos aqui, nesse texto de 2 Reis 5, é o processo da cura do orgulho do Naamã. Deus queria tratar o orgulho desse homem. Porque, na verdade, ele não era cristão, mas ele tinha ouvido falar do Deus de Israel. E ele se interessou. Ele falou, o Deus do povo de Israel realmente é um Deus top. É um Deus poderoso, e eu creio nesse Deus. Então, primeira coisa que nós aprendemos aqui, primeira lição, é que Deus tratou o processo da cura do orgulho do Naamã. E, por consequência, curou o seu corpo. Né? Está no versículo 11. Melhor ter fé do que o orgulho. Naamã sofreu risco de não receber essa bênção. Ele acreditou que Deus faria aquilo que ele pensou que era fácil. Ele achou que era fácil. Falou, eu vou lá diante do profeta, ele vai vir, vai colocar as mãos sobre mim, vai fazer uma oração e eu vou ser curado. Ele correu risco. Porque ele pensou, né? Ele mentalizou uma coisa e não foi nada disso que aconteceu. Nós também corremos risco quando nós pensamos, oramos e determinamos que vamos receber uma bênção de Deus do jeito que a gente quer. A gente mentaliza, eu quero assim, 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 e não acontece assim no final. E a gente corre risco nesse meio da gente desanimar, da gente desacreditar e de tantas outras coisas mais. Outro risco muito comum que enfrentamos é pensarmos que o nosso pedido é muito difícil para Deus realizar. Porque normalmente avaliamos as dificuldades e não a solução. Sem contar, né, que no meio do caminho, esses riscos, eles nos levam a duvidar. E a Bíblia diz que quem duvida é como a onda do mar, né? Que vai e volta e não se vai para lugar nenhum. Melhor ter fé do que dúvida. Corremos risco de ficar sem a bênção de Deus por desobediência ao homem de Deus. O Naamã correu sério risco, porque o profeta disse assim. Ele pensava que o profeta ia se apresentar diante dele. O profeta nem veio. O profeta mandou os servos, falou, ó, vai lá na porta, vai lá e fala para ele ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. E ele pensava, mas lá no meu país não tem rio melhor do que o Rio Jordão? Abana e Farpá não é um rio mais limpinho do que o Rio Jordão? Porque esse rio era sujo. E lá na cidade do Naamã, tinha rios mais limpos. Então, ele correu risco. Falou, não vou. Ele correu risco de perder as bênçãos. Era só ele pensar, não vou. Quem esse profeta acha que é? Não veio nem falar comigo. Eu vim aqui de outro país, viajei, trouxe uma carta do meu rei, do meu imperador lá. Trouxe os presentes. E ele nem vem, me manda lá e me banhar lá no rio. Ele acha que eu sou moleque. Ficou bravo, ficou irado.
Então, ele correu o risco de não obedecer aquilo que o homem de Deus estava falando, né? Ele poderia não obedecer. Nós também corremos risco quando não obedecemos ao que o homem de Deus fala. E o homem de Deus de todos os tempos, eu não quero falar de homem de Deus líder, homem de Deus pastores, homem de Deus bispo, homem de Deus superintendente. Não quero falar desse homem de Deus. Quero falar do homem de Deus de todos os tempos, que é Jesus. E o homem de Deus de todos os tempos continua falando com a gente. Continua dizendo, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O homem de Deus está falando a todo tempo. Principalmente a nossa salvação. Pensar que nossa salvação é adquirida por obras, ou obras, entre aspas, de caridade, né? Não podemos esquecermos do preço que foi pago por nós, nem da trajetória até que a salvação se concretize. Tem um preço. Não é só entender que Jesus me salvou, que eu agora pertenço ao Senhor e estou livre. Tem um preço, porque a salvação ela começa de um jeito, mas ela tem que ter seguimento para se concretizar, para se finalizar. E nesse interim, nessa concretização da salvação, tem um preço. Pois é através da fé que a nossa salvação se completa. Você vai ter que usar sua fé muitas vezes durante o processo da salvação. Muitas vezes. E a fé, como é que se adquire fé? A fé não nasce em você, ela é adquirida depois de um certo amadurecimento cristão. A fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então a fé não é assim, eu aceitei Jesus, estou nessa caminhada cristã, eu já tenho fé suficiente para a minha salvação. Não, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais você adquire fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é interessante? É muito interessante. Pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E também não vem de obras para que ninguém se glorie. Está lá escrito em Efésios 2:8, né? Outro risco que corremos em perder a salvação. Acreditar que existe outro meio de se chegar ao céu, a não ser por Jesus. Alguém abra lá em Atos 4:12, por favor. Nós acabamos de cantar, né? Que Jesus abriu mão de sua glória e tudo mais. E Ele é o único. Não existe outro meio de se chegar aos céus, a não ser por meio dele. Atos 4:12, se alguém achou, pode ler, por favor. A salvação só pode ser conseguida por meio dele. Não tem outro. Não adianta promessa, não adianta pagar sacrifício, não adianta Aparecida, não adianta. Não tem outro, só por Jesus. Naamã desejou sua cura por um meio simples de imposição de mãos e oração do profeta. Mas enquanto ele não pagou o preço de ter que entrar no rio, essa cura não se concretizou. Naamã teve que pagar um preço. Ele teve que ir lá e mergulhar. E eu fico imaginando o mico que ele pagou. Foi lá, primeiro, e os caras lá que acompanharam, tudo vendo.
os empregados, porque não ia sozinho, né? Quando viajava de um país, ia uma carruagem, os cavalos, muita gente ia junto. Foi lá no rio. Tirou metade da roupa e botou o pé. Molhou. E olhou. Ainda tenho lepra. E foi lá mais para o fundo. E a água foi subindo. E olhava. Nada. E aí, mergulhou. E olhou. Nada. E foi de novo. E outro mergulho. E olhou. Ainda tenho mancha. Nada. E de novo. E olhava. Nada. E quarta vez. E quinta. E sexta. E sétima. E quando saiu da sétima, olhou. Ah! Olha aqui para mim, vocês que estão aí. E os caras olharam. Está limpo. Está como a pele de um menino. E aí foi selado a bênção, né? Depois de tantos riscos que ele passou. Naamã tinha a opção de escolher seguir os deuses lá do seu país. Seguir a idolatria lá da Síria. Mas ele reconheceu que o Deus de Israel era verdadeiramente Deus. E ele acreditou nisso, e ele usou a fé dele. Do jeito que ele tinha, do jeito que ele sabia. Ele falou, Deus é o Deus de Israel. Esse Deus é verdadeiro. Eu vou lá. Porque quem falou que tinha um Deus em Israel que podia curar ele, foi uma menina. Falou para a patroa, a menina tinha sido levada como escrava. Ela falou para a patroa, falou, olha, lá em Israel tem um Deus que pode curar o meu patrão. E a patroa falou, olha, é mesmo, vou falar para ele. Contou para o marido, e o marido foi falar para o rei. E ele acreditou, Naamã acreditou. Então, nesse inteirinho da mulher falar das histórias que ele já tinha ouvido antes, de que há um Deus em Israel, aquilo foi gerando fé nele. Ele ouviu algo para que a fé fosse gerada dentro dele. Ele ouviu a respeito de Deus, ele ouviu a palavra de Deus, e isso gerou fé nele, e ele foi. E ele recebeu o quê? A bênção. Mesmo passando, né, todos esses migos, mesmo Deus tendo que tratar o orgulho, ele foi, ele se rendeu. É quando a gente se rende que a gente recebe a bênção. Enquanto a gente dá uma de durão, enquanto a gente achar que é por aqui, é por esse caminho, é assim que eu tenho que fazer, e não obedecer ao homem de Deus, nós vamos perder. Nós vamos estar perdendo as bênçãos. Mas quando nós engolimos o orgulho, quando nós nos retraímos e ouvimos ao redor e obedecemos ao que o homem de Deus está falando, aí a bênção acontece. Aí a bênção chega. Estamos correndo risco o tempo todo de perder as bênçãos de Deus. Inclusive de perder a nossa salvação. Como? Nós corremos risco por orgulho, por desobediência, por negligência, por incredulidade, por vaidade. São riscos que está à nossa frente, ao nosso lado, ao nosso redor e derredor o tempo todo. A história de Naamã faz um paralelo, né, ao que acontece com aqueles que buscam Jesus para a salvação. Se você ler para frente e para trás desse capítulo 5 de 2 Reis, você vai se encantar. E você vai ver que nesse capítulo 5, toda a história de Naamã faz um paralelo com a nossa caminhada com Jesus, com Deus. Será que nós estamos dispostos a pagar o preço que Naamã pagou para não perdermos as bênçãos? Pois eu tenho certeza que é melhor ter fé do que ter orgulho.
Eu tenho certeza que é melhor ter fé do que desobediência. É melhor ter fé do que negligência. É melhor ter fé do que incredulidade. É melhor ter fé do que vaidade. Porque Deus recompensa a pessoa que procura conhecê-lo melhor. A sua recompensa está lá. Ela tem que chegar nas suas mãos. Mas é você que tem que fazer com que ela chegue. Por onde? Qual é o caminho? O primeiro caminho é a fé. Depois é aceitar o processo do que Deus quer trabalhar em você através da fé. E daí a bênção chega. Não corra risco. Tenha fé. Amém? Que Deus nos dê sabedoria. Para que quando nós estivermos correndo riscos, nós lembrarmos que temos fé. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigada por tua palavra. Muito obrigada por essa história tão linda, Pai, desse comandante, desse homem que não pertencia nem ao teu povo, mas ele creu, Senhor, que tu és o Deus de Israel. É tão triste ver, Senhor, que muitas vezes dentro da nossa própria igreja, no meio do teu povo, não há pessoas que creem em Ti. E quando vemos, Pai, que uma pessoa que nem considerado como o povo Teu era, creu e se colocou na brecha ali, se humilhou, aceitou o processo da quebra de orgulho, reconhecendo que Tu és o Deus verdadeiro. Tão bonito ver, Pai. Daí a gente vê que a nossa fé não é nada. Daí a gente vê que a nossa fé está tão pequena, que estamos tão longe de Ti, que outros estão alcançando as bênçãos no nosso lugar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude, Pai, para que possamos tomar posse da bênção que está sendo destinada a nós, da bênção que o Senhor já disponibilizou para nós. Que os riscos que corremos nessa vida, Pai, não faça com que nos distraiamos e perdemos a nossa bênção. Ajuda-nos a ter foco. Ajuda-nos, Senhor, a focar em Ti, na fé e naquilo que temos como meta. Preserva, Senhor, a nossa salvação. Preserva em nós o nosso desejo, o nosso anseio de concretizar, Senhor, a nossa salvação. Nos ajuda a ter fé, ouvindo a Tua palavra, a compreender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem falado a cada dia, Senhor. O Senhor tem falado por tantos meios, Senhor. O Senhor tem falado, Deus, o tempo todo. E às vezes nós não prestamos atenção, porque estamos tão cheios de outras coisas, estamos tão ocupados, Senhor, com coisas fúteis. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos atentar para isso nessa manhã e dar atenção para aquilo que o Senhor está falando conosco. Assim nós oramos, Deus, por uma igreja cheia de fé, por uma igreja vivificada, por uma igreja, Pai, que está disposta a enfrentar os riscos, mas continuar em obediência. Que o Senhor nos ajude, Pai, a progredir a nossa fé, que o Senhor nos ajude a sermos um Naamã na vida, e que através da fé, e que através da busca, e que através do sacrifício, nós possamos sermos curados. Ajuda-nos, Senhor, no processo, porque não é fácil, mas não estamos sozinhos, assim também como Naamã não estava sozinho. Ele tinha, Pai, toda uma comitiva ali com ele, e inclusive essa comitiva foi quem incentivou ele a mergulhar 7 vezes. Nós temos nossos irmãos, nós temos, Senhor, a igreja, nós temos, Senhor, como diz a Tua palavra, uma nuvem de testemunhas. Nós temos muitos braços para nos ajudar. Ajuda-nos, ó Pai, a olhar com o olhar do Senhor para tudo o que estamos vivendo e passando. E que a nossa fé possa estar postada em Ti, e que a nossa salvação, Deus,
seja completada com tudo isso que nós estamos enfrentando e passando, mas que possamos, Deus, completar um dia estarmos contigo, Senhor Deus. Assim eu oro, Deus, por cada um dos meus irmãos, abençoando e cuidando para que possamos guardar a nossa fé. Te agradecemos pela porção da tua palavra, te agradecemos, Deus, por esse tempo na tua casa e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos estar nos levantando? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, e te damos graça pela vida, te damos graça a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Pedimos, Deus, que as tuas bênçãos estejam na vida de cada um nessa semana. Que o Senhor venha abençoar na vida espiritual, venha fortalecer a fé, renovar o espírito. Venha, Senhor, curar as feridas físicas e derramar, Deus, da sua santa unção sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Abençoa, Senhor, alma, curando, sarando as feridas, e abençoa cada um no seu dia de trabalho, no seu dia de descanso, e que o Senhor venha estar adentrando, Pai, a vida de cada um dos nossos irmãos, abençoando a família, abençoando a unidade, Senhor, da Tua graça sobre cada um, e que todos possam, Deus, se alegrar, tendo em si a paz que o Senhor nos dá, através da Tua presença na nossa vida. Te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja com você hoje e sempre. Amém e amém.